Vamos, então, dar início, né, a essa mesa que vai tratar sobre informação e democracia participativa. Eu, na verdade, estou substituindo a previsão, né, para a coordenação dessa mesa era da professora Magda, mas houve um imprevisto, eu estou substituindo a professora Magda aqui. Né? Então, eu gostaria de dar início aqui e chamar né, o Paulo Januzzi, do IBGE, Rio de Janeiro. Professor José Pinho, da Universidade Federal da Bahia, e a Raquel Bragato, do Intervozes do Paraná. Então, vamos, então, dar início, cada palestrante terá em torno de 20 minutos, né, para fazer as suas apresentações, e logo depois a gente vai, né, lançar questões, enfim, lançar um debate sobre as questões levantadas aqui. Por favor, então, podemos começar com Paulo Januzzi, ok? Por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu queria iniciar agradecendo o convite da professora Cristiana, da professora Magda, e daqui da moderação do professor Luiz Fernando, e por estar participando nesse evento aqui de informação e governança digital. Eu confesso que sou talvez o mais estranho nesse ninho, embora já tivesse participado do primeiro seminário, né, ou de uma sessão muito semelhante no ano passado, mas eu vi hoje, pelas exposições da manhã, que todas as questões relacionadas que foram discutidas pela manhã têm muito a ver com vamos dizer assim, com a infraestrutura do campo aplicado sobre o qual eu vou estar tratando aqui com vocês, que tem a ver com a produção da informação, a produção e a disseminação da informação estatística para fins ou da informação em políticas públicas para fins de formulação, avaliação, disseminação e transparência, né, das atividades governamentais. Essa é a tônica aqui, talvez seja essa a minha melhor contribuição para esse debate, tá? Porque, com certeza, a internet, enfim, toda essa revolução digital, ela tem impactado muito na possibilidade de produção de informação, seja da produção da informação por dispositivos móveis, mas, sobretudo, do ponto de vista da disseminação da informação governamental nos vários meios, né? Com um nível de detalhe, com um nível inclusive de ilustração e de recursos técnicos que podem fazer com que a sociedade possa se apropriar melhor desse tipo de informação e participar, de fato, do debate público. Porque, se é bem verdade que informação é poder, a narrativa é que, na verdade, te proporciona a ação, né? A narrativa, a partir das informações disponíveis, é que te dá instrumentos para participar do debate, né? E a informação estatística ou a informação sobre políticas públicas compõe uma parte importante desse conteúdo, né, informacional que nos envolve, que nos circula nesse contexto. Bem, minha apresentação, eu tenho uma primeira parte mais contextual e tem a ver, vamos dizer assim, com uma transição entre o debate que nós estamos vivendo hoje no Brasil, muito presente a respeito, né, das capacidades do Estado de implementar as políticas públicas, e o fato é que, né, informação, conhecimento, estudo, a informação digital, a informação que circula, né, nos meios físicos ou nos meios digitais, eles são fundamentais para garantir a capacidade de atuação do Estado contemporâneo, né? O Estado contemporâneo, ele, para além das
atividades clássicas, né, do Estado medieval, da capacidade coercitiva, ou do Estado moderno, né, com capacidade fiscal e com alguma capacidade regulatória, a informação e conhecimento são fundamentais para o Estado contemporâneo ter maior capacidade de agenda política, de definir prioridades e perseguir, né, os objetivos políticos pautados pela sociedade. A informação e conhecimento é fundamental para a capacidade relacional do Estado com os diversos agentes, com a sociedade, com os agentes políticos, com os agentes da própria burocracia governamental. E, naturalmente, a informação e conhecimento ela é fundamental para a atividade técnico-burocrática, no sentido do desenho, da implementação, da avaliação das políticas públicas, que é desses 6 eixos, aquele que eu vou estar mais me relacionando aqui. Tá? Bem, essa capacidade técnico-burocrática do Estado, mais particularmente a capacidade de técnica burocrática de dispor de informação para políticas públicas, para política econômica, política social em especial, ela tem a ver com um desenvolvimento muito recente no século passado, né? Esse gráfico aí que vocês estão vendo é um gráfico que mostra a carga fiscal e a carga fiscal em verde e o gasto público, né, em azul, que de alguma forma acompanha, né, mais ou menos a mesma trajetória da Suécia, do século XVIII até o período recente. Vocês estão vendo que, com exceção dos períodos de guerra, até o século XX, vamos dizer assim, até o século XIX, a carga fiscal do Estado sueco, e isso é semelhante a outros países europeus, né, de modo geral, isso estava muito abaixo dos 10%. É alguma coisa como 7% do produto interno bruto era necessidade de financiamento do Estado para cumprir as funções clássicas de um Estado regulador, né, garantidor dos contratos privados e da administração da justiça e da segurança pública. Mas no pós-guerra, depois da Primeira Guerra e, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial, é que o Estado passa a ter um papel cada vez mais proativo, cada vez mais importante na implementação das políticas públicas, naquelas várias outras funções que eu descrevi no slide anterior. E é nesse momento em que, de fato, surgem os grandes avanços em termos de produção de informação para orientar a ação do Estado. Primeiro, as contas nacionais. As contas nacionais, elas, de alguma forma, já vinham se valendo do enorme esforço desses países de compilar informação econômica, naturalmente que para poder ter alguma base para arrecadação fiscal, os estados tinham que compilar alguns dados econômicos, mas as contas nacionais emergem como um grande avanço do ponto de vista, né, do conhecimento da inter-relação entre os vários setores econômicos, alguma coisa fundamental para o Estado entender o impacto, né, da política fiscal e também, né, da política monetária e, naturalmente, da política dos esforços de arrecadação. Os indicadores sociais, eles são mais recentes. Os indicadores sociais, enquanto as contas nacionais, elas emergem nos anos 40, 50. Os indicadores vêm na década seguinte, 60, 70, certo? Um grande esforço de produção de informação social para que os estados nacionais pudessem entender melhor a desassociação, por um lado, do crescimento econômico e da desigualdade e pobreza nos países subdesenvolvidos e, por outro lado, entender melhor o impacto do então crescente estado de bem-estar social. Era importante, né, na Europa em particular, era muito importante para os estados disporem de informação sobre a realidade social, para além da contagem de população, para poder formular, né, de forma cada vez mais competente as políticas de bem-estar social. E, por fim, já nos anos 80, 90, você tem a emergência dos sistemas de monitoramento e avaliação, que aí são esforços muito mais específicos e muito mais difusos dentro, né, da estrutura
da estrutura governamental de produção, compilação, análise da informação para fins de desenho de políticas, de programas e, naturalmente, implementação, monitoramento, avaliação, enfim. Então, vocês estão vendo claramente que a informação governamental, ela, como não poderia deixar de ser, ela tem a sua gênese muito relacionada ao próprio a emergência e consolidação do estado do bem-estar social. E aí, eu trago aí para vocês três grandes, né, já que estamos falando de carga fiscal, né, eu não resisti de deixar esse slide que eu tinha de uma apresentação anterior, para mostrar claramente três paradigmas, né, de estado de bem-estar social, que o Spin Anderson compilou, ainda que talvez hoje, né, nos dias de hoje, ele estivesse repensando se os Estados Unidos poderiam conformar, de fato, né, pertencer a esse modelo, né, anglo-saxônico de estado de bem-estar social. Porque, como vocês estão vendo, o modelo eurocontinental, que a França, a Alemanha, a própria Itália, Espanha fazem parte, mas particularmente a Alemanha, ele evolui de um gasto percentual né, da carga fiscal, sai de um patamar de 10 lá no século XIX, final do século XIX, e ele expande muito, né, ao longo do século XX até chegar a um patamar nos anos 1980, né, os 30 anos gloriosos do capitalismo, e se estabiliza ali por volta, né, de 50%, que é a trajetória da Suécia com algum atraso. A Suécia, na verdade, tem uma expansão tem uma expansão forte do estado de bem-estar social, um pouco defasado em relação a outros países europeus, mas constitui um estado de bem-estar social que é, no fundo, a grande referência para muitos pesquisadores nesse campo, tá certo? E atinge, inclusive, patamares de gasto, né, de financiamento do Estado da ordem acima dos 50%. E o modelo anglo-saxão é a dos Estados Unidos, que vocês estão vendo, que também tem um crescimento ao longo do século XX, mas é um crescimento que, a despeito do forte crescimento, enfim, do PIB americano, ele se estabiliza já nos anos 60, 70, quer dizer, o último grande esforço de consolidação de um estado de bem-estar social são os programas de combate à pobreza nos Estados Unidos, no governo Lyndon Johnson, né? Tá certo? No final dos anos 60, e depois algum episódio mais recente no governo Clinton e, mais recentemente, no próprio governo Obama. Mas isso, de um modo geral, não alterou o patamar de financiamento do Estado americano, né, da ordem de 30%, tá, que e vem se estabelecendo nesse patamar aí. Bom, por que eu trouxe isso? Eu trouxe isso por conta de toda essa discussão, né, de PEC. Eu acho que nós estamos falando aqui de informação e de narrativas, né, e, no fundo, boa parte dessa discussão sobre PEC é muita informação, contra-informação, desinformação, né? Porque, na verdade, o Brasil tem um patamar de gastos de carga tributária da ordem de 30%, 33% do PIB. Não, isso é alguma coisa que vem sendo assim nos últimos 15 anos, tá certo? O que mudou foi o patamar de gasto social, mas, efetivamente, é isso que nós estamos condenados. A gente talvez esteja condenado a seguir um modelo americano piorado, porque, com certeza, a PEC vai limitar muito as possibilidades de expansão de qualquer recurso adicional, né? E o recurso adicional certamente vai ser capturado, como é nos Estados Unidos, pelo investimento em defesa e segurança nacional, porque, enfim, quem não investe em política social, né, e de combate à desigualdade acaba tendo que investir em outras esferas. E é para isso que, no fundo, a informação e conhecimento são importantes. Elas são importantes para que o governo, para que a sociedade possa se decidir aonde alocar, né, os recursos do Estado, né, do financiamento do Estado, para a política social ou, efetivamente, para, né, para a defesa nacional, para a segurança. E, portanto, é por isso que esse debate sobre o quanto nós produzimos e disseminamos informação estatística ou informação de políticas públicas é muito importante, né? Ele é, de alguma forma, um reflexo de, naturalmente, decisões técnicas e políticas a respeito de que modelo de Estado que nós estamos trabalhando.
Nesse sentido, é importante chamar a atenção de vocês que o Brasil tem hoje, comparativamente a outros países da América Latina, um patamar de gasto social da ordem de 25% do produto interno bruto. Lembrem, 33% é a carga bruta, né, a carga fiscal, tá? E 25% é quando, ou seja, 2/3 da carga fiscal é alocado em política social, no caso brasileiro, tá certo? Seguindo o modelo da Costa Rica e do Uruguai, que são os outros 2 países que têm indicadores sociais até melhores que o Brasil, mas que são referência para outros países da América Latina. Qualquer outro país da América Latina, Argentina, México, Chile, enfim, Paraguai, Colômbia, tem patamares de gastos e também indicadores sociais menos portentosos que o do Brasil, com exceção, talvez, da Argentina em algumas das dimensões. Bem, isso tudo é importante porque nós conseguimos, né, lograr, ao longo desse período, com esse enorme esforço, produzir um conjunto e construir um conjunto de políticas públicas que respondem, nesse período de 2003 para cá, o que várias agências multilaterais chamam de Estratégia Brasileira de Desenvolvimento Inclusivo. Certo? Se vocês lerem relatórios, o Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD, se vocês lerem o Panorama Social da América Latina e outros relatórios da CEPAL, ou se vocês lerem relatórios da FAO, né, o Estado Mundial da Segurança Alimentar e vários outros documentos, eles vão se reportar ao modelo brasileiro, que foi um modelo, tá certo, que talvez vocês não conheçam exatamente porque, como eu disse, a disputa entre as narrativas deixou todo esse reconhecimento internacional das políticas sociais brasileiras em segundo, terceiro ou quarto plano, mas o fato é que o Brasil conseguiu conjugar 4 elementos importantes, eu vou trazer aqui, que justificam a trajetória de vários indicadores que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Primeiro, um conjunto de decisões econômicas em favor do mercado interno, tá certo? As decisões com relação à correção do salário mínimo, tá certo? Acima do valor do PIB, da variação do PIB, as decisões de investimento público e priorização de compras governamentais de empresas nacionais, acionando, inclusive, Petrobras e várias outras nesse sentido, os próprios investimentos do BNDES, fortalecendo empresas nacionais, né, de capital nacional. Isso tudo teve um impacto muito importante do ponto de vista da dinamização do mercado de trabalho e com seus naturais desdobramentos em termos de renda, desigualdade e pobreza. Um outro elemento muito importante, né, que os dados, as estatísticas nos permitem ver, o fortalecimento das políticas universais, né, o investimento forte em educação, saúde, em assistência social, a criação e expansão de políticas voltadas à equidade e públicos vulneráveis, voltados para a população afrodescendente, né, as políticas de cota, as políticas de igualdade de gênero, as políticas de proteção à população vulnerável, como o Bolsa Família, né, e tantas outras estratégias. E, por fim, um outro elemento que dialoga com o que a gente trata aqui desse seminário, que tem a ver com as inovações de gestão no setor público, certo? Inovações do ponto de vista do desenho e implementação e no trato da informação no setor público, tá? Que é o nosso foco aqui. Mas eu queria, antes de falar propriamente sobre isso, eu queria mostrar para vocês um pouco desses avanços que nós tivemos. No pouco tempo que eu tenho, eu quero tentar trazer para vocês, plantar pelo menos um questionamento de que o avanço social que nós tivemos nas regiões mais pobres e entre os públicos mais pobres não teria sido conquistado sem muito investimento e inovação do ponto de vista do ponto de vista de gestão pública, inclusive na produção da informação, tá certo? Então esse aqui é um dos dados aí que a gente mostra, depois eu vou dar a publicação para vocês, que mostra que a renda, né, evoluiu ao longo de 92 até 2014, particularmente ela tem um crescimento mais acentuado de 2004 para cá.
Esse gráfico ele é um pouco a radiografia, inclusive, do golpe, né? Ou, vamos dizer assim, para não ser tão, talvez não ser tão maniqueísta, mas talvez o descolamento do apoio da classe média para esse, ou da classe média alta, para esse projeto de inclusão social que nós vivenciamos nos últimos 12 anos, né? Vocês estão vendo aí a variação da renda domiciliar entre os 20% mais pobres, que são ali no primeiro quintil, e os 20% mais ricos. Vocês estão vendo, é uma escadinha. E o que está em azul é o crescimento da renda entre 2004 para cá. Vocês estão vendo que, no período anterior, entre 92 e 2003, a renda de todos os segmentos crescem a uma taxa muito parecida. Mas é de 2004 para cá que, efetivamente, você tem um crescimento, né, bastante elevado dos segmentos mais pobres, que provoca uma queda expressiva da pobreza, da extrema pobreza, mesmo em conjuntura de crise, tá certo? Uma queda da desigualdade de renda, mesmo em conjuntura de crise. Enfim, esses dados não são absolutamente novos, esses dados são até, enfim, têm sido vinculados, mas confesso que estão mais na internet do que propriamente nos grandes meios, né, nos grandes meios de veiculação, porque realmente não interessava, de alguma forma, mostrar o sucesso desse modelo, inclusive mostrando a aproximação de várias políticas de cunho universal, como é a educação, como o período recente foi importante de diminuir a distância entre a média da população brasileira e o acesso da população mais baixa, seja na educação, seja no acesso à água, seja no acesso à energia elétrica. Quer dizer, quando a gente olha as pirâmides de renda, as pirâmides de escolaridade ou as pirâmides socioocupacionais, a gente vai ver uma série de mudanças expressivas, certo? Que, infelizmente, ainda talvez sejam pouco conhecidas, né, da maioria da parte da população, inclusive, né, da sociedade de um modo geral. E aí vem a pergunta que eu queria colocar para vocês. Teríamos conseguido esses avanços se nós não tivéssemos estruturado, por exemplo, o Sistema Único da Assistência Social, um sistema, né, de uma política universal pouquíssimo conhecido, talvez pela maioria de vocês, se nós não tivéssemos colocado, se os municípios não respondessem contratando gente para essas políticas, se não tivéssemos o cadastro único, essa inovação em termos de gestão da informação e gestão de programas, que é esse cadastro de pessoas, de públicos vulneráveis por renda ou por outras características, que, por serem visibilizadas no cadastro único, passam a ter acesso à água cisterna, à educação, passam a ter acesso à tarifa social de energia elétrica e tantos outros programas. Enfim, o fato é que nós inovamos também no Brasil do ponto de vista do desenho e do reconhecimento dos desafios de implementação de políticas públicas. As políticas públicas no Brasil passaram a ter uma preocupação cada vez maior ao longo de 2003 para cá, em fortalecer esses 6 grandes eixos críticos, né, nós críticos de qualquer política pública. Naturalmente, é preciso ter recurso orçamentário, é preciso ter recurso humano, é preciso ter oferta diferenciada através de serviços e programas, é preciso ter equipamentos, é preciso ter organização institucional, secretarias, ministérios, e é preciso ter participação social, né? Essas são inovações importantes das políticas públicas que, né, têm sido analisadas por vários pesquisadores nessas várias perspectivas. Finalizando aqui, porque eu já estou, né, chegando ao final do meu tempo, um dos componentes importantes desse, vamos dizer assim, desse hexágono sistêmico, que tem a ver com equipamentos, né, quer dizer, um fator crítico de sucesso tem a ver com os instrumentos de gestão. Então, do ponto de vista das políticas de combate à pobreza, né, e de combate à fome e superação da extrema pobreza, foram operados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nós fizemos um enorme investimento
em organizar a informação e disponibilizar essa informação para o gestor e para os conselheiros e para a sociedade de um modo geral. Todos esses slides que eu vou estar mostrando aqui são ferramentas que estão na internet de uso público, certo? Que mostram, por exemplo, os cartogramas, né? São os mapas que mostram os pontos de pobreza ou de qualquer outro indicador social. Na verdade, nós tem vários indicadores sociais que você pode mapear para cada um dos 5.000 municípios brasileiros, inclusive plotando em cima deles os próprios equipamentos públicos existentes, né, ou não existentes nesses contextos. Esses mapas foram importantes para orientar a ação de busca ativa, de identificação de onde possivelmente haveria população em situação de fome ou população em situação de potencial cadastramento para o Bolsa Família ou para a tarifa social de energia elétrica ou para o benefício de prestação continuada, aposentadoria rural e assim por diante. Enfim, desenvolvemos instrumentos que foram muito importantes para os gestores municipais, que foi esse relatório, tá certo? E também para a sociedade civil de um modo geral, tá certo? Os nossos conselheiros da assistência social se valiam de relatórios como esses que eu estou apresentando aqui, do Brasil Sem Miséria, no seu município, que eram disponibilizados a cada 4 meses, atualizando as informações das ações que o Ministério operava, né, o Ministério do Desenvolvimento Social operava no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria. Enfim, fizemos também no Ministério do Desenvolvimento Social um conjunto importante de pesquisas, juntamente ou não com o IBGE, e elas foram absolutamente cruciais para a gente aperfeiçoar as nossas ações e também avaliar o rumo e o impacto efetivamente das nossas políticas. Se não houvesse, por exemplo, as pesquisas anuais do IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, nós não teríamos um instrumento de verificação da efetividade, seja do salário mínimo, seja da aposentadoria, seja do Bolsa Família. Não teríamos condições de avaliar como a queda do desemprego e como, né, a expansão desses outros programas foi importante para diminuir a taxa de extrema pobreza e, portanto, aportar recursos crescentes, tá certo? Mostrando que, de fato, as políticas estavam caminhando no sentido certo. Enfim, eu acho que existem muitos outros slides que a gente poderia estar apresentando para vocês. Eu finalizo aí com esses últimos slides, mostrando também que nós fizemos um esforço muito grande de, não é só disponibilizar a informação, mas criar, vamos dizer assim, oportunidades de apropriação da informação. Se a gente quer garantir participação da sociedade na discussão das políticas públicas, a gente tem que fazer esforço para que a sociedade, os conselhos de participação social, eles se apropiem do léxico, né, do vocabulário técnico da informação pública. Eles se apropiem dos indicadores e do conteúdo das políticas. Portanto, nós fizemos uma capacitação de mais de 15.000 alunos técnicos, gestores e conselheiros da assistência social nesses 3 cursos. O curso de indicadores, um curso de monitoramento de políticas e um curso de introdução à avaliação de políticas. Está tudo documentado em outros textos. Por fim, eu deixo aqui para vocês uma referência, acho que importante, o Cadernos 25, que é um caderno onde a gente traz, nos 5 primeiros textos, os relatórios, vamos dizer assim, os últimos resultados do combate à fome e à pobreza no Brasil, e na segunda parte, a engenharia institucional que explica o avanço de vários desses indicadores que eu apresentei aqui, mostrando claramente como a inovação em gestão de programas, como a organização e a disseminação da informação teve um papel importante para explicar essa trajetória. Quer dizer, não basta alocar recurso, não basta capacitar e colocar gestores, é importante também fazer com que informação de qualidade seja produzida, organizada, disseminada e, naturalmente, apropriada pelos técnicos e pela própria sociedade. Fica aí a indicação. Obrigado aí pela oportunidade. Depois podemos conversar mais no debate. Obrigado. Obrigado, Januse. Você traz as questões importantes aqui para o debate, né?